Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Stanley Costa, professor universitário de cursos preparatórios para exames da OAB e concursos públicos. E este é o nosso canal de estudos específicos em Direito Civil. Na aula de hoje nós vamos iniciar um novo estudo, uma nova playlist aqui no nosso canal sobre responsabilidade civil. Uma disciplina muito importante dentro da nossa matéria, que certamente é objeto de boa parte das ações cíveis distribuídas Brasil afora. Porque é no contexto da responsabilidade civil que nós falamos, por exemplo, em ações indenizatórias. Só para você ter uma noção da relevância do que nós vamos estudar a partir de agora. Mas antes disso, quando nós estudamos a responsabilidade civil, é muito importante compreender que ela não é uma matéria autônoma, ela não é uma matéria independente, por assim dizer. Como assim, professor Stanley? Veja bem, a responsabilidade civil, na verdade, é o último tópico de uma matéria muito mais ampla. Estou me referindo ao direito das obrigações. O direito das obrigações é uma matéria que vai muito além daquela que leva o nome direito das obrigações na faculdade. E é muito importante que você consiga vislumbrar isso. Obrigações, como você bem lembra, regulamenta todas as relações jurídicas de crédito e débito. De uma forma bem simplória, porque a nossa matéria não é teoria geral das obrigações, ao menos não agora. Obrigação é o vínculo jurídico estabelecido entre dois sujeitos, ao menos, um na posição de devedor e outro na posição de credor. Ou seja, toda relação jurídica, mundo afora, que envolva crédito e débito, está no contexto do chamado direito obrigacional. Normalmente, nas faculdades, Brasil afora, o direito das obrigações ele é estudado em 3 semestres, pelo menos 3 semestres. Um que leva o nome, direito das obrigações, mas que na verdade é a teoria geral das obrigações. Outro semestre sobre contratos, teoria geral dos contratos, contratos em espécie. E o último semestre, esse agora, responsabilidade civil. Perfeito? Então, primeiro ponto para nós começarmos o nosso estudo sobre responsabilidade civil. Entenda que esta matéria faz parte do direito obrigacional. É o último tópico do direito das obrigações. Por isso, está intimamente relacionada à ideia de inadimplemento. E você já verá por quê. Antes disso, vamos então compreender aqui qual é o conceito de responsabilidade. Trago aqui na nossa tela, trago aqui no nosso quadro um conceito de responsabilidade que a gente encontra modernamente nos mais variados livros aí que estão à nossa disposição. Quase todos os doutrinadores vão nos dizer que a responsabilidade é uma obrigação assumida em decorrência de uma conduta lícita ou ilícita. Conduta esta que gerou um dano. Por isso, a responsabilidade civil está diretamente relacionada à ideia de reparação de danos. Ótimo. Esse é um conceito interessante que você já pode guardar, para começar a compreender a nossa matéria. Mas melhor ainda é você vislumbrar que a responsabilidade é uma obrigação secundária. Alguns professores trabalham essa ideia e nesse ponto eu gosto muito do conceito do professor Pablo Stolz e do Rodolfo Pamplona, que eles colocam lá no livro deles, que para mim é um dos melhores de responsabilidade civil. Eles vão nos dizer que a responsabilidade é uma obrigação secundária. Ela é uma obrigação sucessiva. Por quê? Porque ela decorre do descumprimento de uma outra obrigação originária. Obrigação esta fundada num contrato ou simplesmente
no dever geral de não lesar. O famoso neminem ledere, dever geral de não lesar. Observe você, então, que existiu uma obrigação originária, fundada num contrato ou simplesmente no dever geral de não lesar. E porque a pessoa descumpriu essa obrigação originária, é que ela então responderá pelos danos que foram causados. Mais uma vez, então, a responsabilidade é um dever secundário, é um dever sucessivo, porque decorre do descumprimento de uma obrigação originária. E é exatamente por isso que agora há pouco eu disse que a responsabilidade é o último tópico do direito das obrigações. Está relacionada diretamente à ideia de inadimplemento. Exatamente. Inadimplemento. Uma obrigação originária foi descumprida, fundada num contrato ou simplesmente no dever geral de não lesar. E é exatamente por isso que o indivíduo, então, responderá com o seu patrimônio pelos danos que causou. Perfeito? Assim eu coloco aqui no nosso quadro. A responsabilidade é um dever secundário, que ele decorre da violação de um dever anterior, de um dever originário. Esse dever originário pode estar relacionado à regra geral de não lesar. E porque você lesou, cometeu um ato ilícito. Agora vai responder por ele. Inclusive o artigo 186 do Código Civil, ele nos diz lá: aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito. E o artigo 927 complementa, então, afirmando, estabelecendo que aquele que comete ato ilícito fica obrigado a reparar. Você descumpriu o dever geral de não lesar, cometeu, pois, um ato ilícito e responderá por ele. É o que na aula que vem nós vamos chamar de responsabilidade extracontratual ou responsabilidade aquiliana. Mas pode essa obrigação estar fundada num contrato e porque você descumpriu a prestação fixada no contrato, você responderá pelo inadimplemento. Responsabilidade, veremos na próxima aula, contratual. Responsabilidade contratual, aquela decorrente do descumprimento de uma obrigação fixada em contrato. Responsabilidade extracontratual, aquela decorrente do descumprimento do dever geral de não lesar o neminem ledere. Beleza? Perfeito. Estabelecemos aqui as notas introdutórias, as notas conceituais. Mas, como nós estamos falando sobre débito, responsabilidade, obrigação originária, obrigação secundária, nós não poderíamos deixar de ao menos mencionar um estudo que normalmente se faz lá na Teoria Geral das Obrigações, nas primeiras aulas de Teoria Geral das Obrigações. Inclusive, aqui no nosso canal você vai encontrar, lá na segunda aula, na segunda pós-aula, o estudo a que me refiro agora, o estudo do débito e responsabilidade. Obrigação, como eu disse, é o vínculo estabelecido entre duas pessoas, uma chamada devedor e outra chamada credor. Nesse contexto, ao estudarmos a Teoria Geral das Obrigações, falamos que existem três elementos constitutivos da obrigação, três pressupostos de existência. Toda obrigação contará com esses três elementos. Eles são elementos mínimos. São três: elemento subjetivo, elemento objetivo e elemento espiritual. O elemento subjetivo retrata a ideia de que, necessariamente, numa relação obrigacional, precisamos ter pelo menos dois sujeitos em polos distintos. Um na posição de devedor, outro na posição de credor. E esse sujeito pode ser uma pessoa natural, capaz ou até mesmo incapaz, uma pessoa jurídica
e ainda um ente despersonalizado. Nós precisamos ter dois sujeitos, um na posição de devedor, outro na posição de credor, elemento subjetivo. O segundo elemento é o elemento objetivo. E nós também temos dois objetos. O objeto imediato, que é a prestação, dar, fazer, não fazer, e o objeto mediato, que é o bem da vida. Agora, o último elemento, esse é talvez o mais importante de todos, que é o elemento espiritual, que é o vínculo jurídico que une devedor, credor e objeto. E é esse vínculo que estabelece as duas relações existentes entre devedor e credor. Uma relação de débito e outra de responsabilidade. Costumamos dizer que a obrigação civil é aquela que é a obrigação perfeita, é aquela que tem um elemento espiritual perfeito. E por conta disso, devedor e credor estão unidos em razão do débito, que é o fim imediato da obrigação, e caso esse débito seja descumprido, eles estarão também unidos em responsabilidade. Débito, fim imediato da obrigação. Responsabilidade, o fim imediato, que está lá em potência. Se o débito for descumprido, o devedor responde. Regra geral, toda obrigação contará com esses dois vínculos. Vínculo de débito e vínculo de responsabilidade. O débito, que lá em obrigações a gente chama de schuld debitum, é o fim imediato da obrigação. O dever jurídico que o sujeito passivo, devedor, tem perante o credor de cumprir-lhe uma prestação, de dar, fazer e não fazer. E a responsabilidade é o fim remoto, o fim imediato da obrigação, que na verdade é a sujeição do patrimônio do devedor como consequência do seu inadimplemento. Tá, isso é muito importante, por quê? Porque nós estamos falando de responsabilidade. Nós estamos falando de responsabilidade, consequência do inadimplemento. Possibilidade de sujeitar o patrimônio do devedor à satisfação da pretensão do credor. Perfeito? Então é interessante você notar que normalmente a obrigação terá esses dois elementos, débito e responsabilidade. Por que eu digo normalmente? Porque excepcionalmente, você bem sabe, é possível que exista situações de responsabilidade sem débito. Ou seja, situações em que uma pessoa responda sem ser devedora. Situações em que o patrimônio de uma pessoa será atingido por um débito que não é dela. Responsabilidade sem débito. Puxe aí na sua memória algum exemplo, sem ler aqui no quadro. Puxou? Ou leu? Fiança, sem dúvida, é o grande exemplo. O fiador, ele responde por um débito que na verdade não é dele. Tanto que ele tem direito de regresso posteriormente. Mas perceba, o fiador não é o devedor. Só que ele pode ser responsabilizado pelo inadimplemento. A mesma coisa vai acontecer com o aval. E também no contexto da desconsideração da personalidade jurídica. Partindo da premissa de que a pessoa jurídica tem autonomia patrimonial e autonomia jurídica, nós temos então que quem celebra o contrato é a PJ e não os seus sócios. Se eu estou pensando aqui numa sociedade, obviamente. Quem firma o contrato e quem assume a obrigação é a pessoa jurídica, e não aqueles que a compõem. Só que, excepcionalmente, o Código Civil admite o afastamento dessa autonomia para, veja, responsabilizar os sócios pelo inadimplemento da PJ. E nesse caso nós teremos, mais uma vez, responsabilidade sem débito, porque o débito não é dos sócios, é da pessoa jurídica. Mas quando a desconsideramos, os sócios respondem. Responsabilidade sem débito.
Agora, mais curioso ainda, para o contexto da nossa matéria, é a situação inversa. Débito sem responsabilidade. E eu acredito que assim a gente consiga pacificar essa parte introdutória. Fazer com que você compreenda definitivamente o que é responsabilidade. Veja, quando nós imaginamos situações de débito sem responsabilidade, pensamos em situações em que o indivíduo ele deve. Ele deve. Só que se ele descumprir a obrigação, não tem como o credor exigir coercitivamente o adimplemento. Mais uma vez, o sujeito deve. Ele é devedor, sim. Só que, descumprindo a obrigação, não tem como o credor exigir coercitivamente a sua pretensão. Exercer coercitivamente a sua pretensão. Ou seja, se o devedor não paga, ele não responde. Ele não tem como ser cobrado judicialmente, coercitivamente. E nós temos alguns exemplos dessa situação, Código Civil afora. Inclusive, me permita aqui identificar que essa situação de débito sem responsabilidade, ou seja, situações em que o indivíduo deve, mas se deixar de cumprir a prestação, ele não vai responder. Nós chamamos de obrigação natural. Obrigação natural. Perfeito? Lembre-se disso. Na obrigação civil, a obrigação perfeita, o devedor deve e responde. Nós temos débito e responsabilidade na obrigação civil. Obrigação perfeita, que a Maria Helena Diniz diz que é aquela obrigação munida de ação. E o Orlando Gomes fala que ela é munida de sanção. Nós temos débito e responsabilidade. Nas obrigações naturais, que a doutrina vai chamar de imperfeita, obrigação natural ou obrigação imperfeita, o sujeito deve, mas ele não responde por eventual inadimplemento. Obrigação natural é aquela que a inadimplência não gera responsabilidade. Existe débito, mas o descumprimento não gera responsabilidade. Professor, alguns exemplos para melhor então entender e assim a gente encerrar a primeira aula. Primeiro exemplo, e exemplo muito famoso, nós vamos encontrar no artigo 814, que regula a dívida de jogo. Olha só o conteúdo do artigo 814. As dívidas de jogo ou de aposta não obrigam a pagamento, mas não se pode recobrar a quantia que voluntariamente se pagou, salvo se foi ganha por dolo ou se o perdente era menor ou interdito. Vamos compreender um pouquinho melhor o texto da lei. Veja bem, o legislador está me dizendo que se você perdeu num jogo, obviamente nós não estamos falando sobre jogo regulado por lei federal, porque jogo regulado por lei federal enseja responsabilidade, tá? Não é esse caso. Se você perdeu num jogo, você não está obrigado a pagar. Eu estava aqui jogando um pôquer com você, perdi 50 mil reais. O que o legislador está me dizendo é que eu não estou obrigado, juridicamente ao menos, a te pagar. E se eu não te pagar, você não tem como me cobrar judicialmente. Por quê? Porque não existe responsabilidade civil. Mas existe débito. E tendo débito, se eu voluntariamente te pagar, eu não tenho como pedir devolução. O artigo 876, artigo 876, artigo 876, ele trata acerca da repetição do indébito. E lá o legislador me diz que aquele que recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir. Se isso acontecer
no contexto consumerista, inclusive restituir em dobro. Exatamente. Figura da repetição do indébito. Veja você, se eu pago algo que eu não devia, eu posso pedir de volta. Só que aqui na dívida de jogo eu não posso pedir de volta. Por quê? Porque eu devo. Obrigação natural. Débito sem responsabilidade. Eu devo. Eu devo. Mas não estou obrigado a pagar. E caso não pague, você não tem como cobrar, você não tem como exigir coercitivamente. Porque apesar de existir débito, não tem responsabilidade. Mas tanto tem débito que se eu voluntariamente pagar, eu não tenho como pedir devolução. Eu não tenho como repetir. Por quê? Porque esse é um débito. E o que se repete é o indébito. Quando eu pago algo que eu não devo, eu posso pedir de volta. Aqui eu devo. Aqui eu devo. Se eu pagar, eu estou pagando o que eu devo. E não cabe, por isso, repetição. Tá? Ela é uma obrigação natural, por quê? Porque eu devo, mas não respondo. Tem débito, mas não tem responsabilidade. O mesmo acontece no artigo 815. Olha só o que o legislador me diz. Não se pode exigir reembolso do que se emprestou para jogo ou aposta no ato de apostar ou jogar. O empréstimo sabidamente feito para jogo também é uma obrigação natural. E um outro exemplo, também muito bom, nós vamos encontrar no artigo 882, que trata acerca da dívida prescrita. O legislador me diz que não se pode repetir, ou seja, não tem como eu exigir devolução do que se pagou para solver dívida prescrita. Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita. Então perceba você que quando a dívida prescreve, ela não acaba. Alguns costumam equivocadamente dizer que quando uma dívida prescreve, eu deixo de ser devedor. Na verdade, não. Quando a dívida prescreve, a obrigação se torna natural. Lá em Atos e Fatos, a gente aprende que a prescrição ela não acaba com o débito. Ela não acaba com a obrigação, ela acaba com a pretensão, que é a possibilidade de exigir coercitivamente o cumprimento da obrigação. Responsabilidade. Quando a dívida prescreve, ela fulmina a responsabilidade, mas o débito ainda existe. Tanto é assim que, muito embora você não possa me cobrar uma dívida prescrita em juízo, se eu pagar voluntariamente, eu não tenho como pedir devolução, porque eu paguei um débito. Ainda alguns afirmam que o artigo 588 também nos dá um exemplo de obrigação natural. Quando o legislador diz que o mútuo, o empréstimo de bem fungível, feito à pessoa menor, sem prévia autorização daquele sob a guarda estiver, não pode ser reavido nem do mutuário, nem dos seus fiadores. Ou seja, o empréstimo feito a pessoa menor não pode ser cobrado, não pode ser exigido. Veja, não tem responsabilidade. Perfeito? Alguns doutrinadores também afirmam que aqui no artigo 588 temos obrigação natural. Assim a gente encerra a aula de hoje. Nós vimos que a responsabilidade está relacionada ao direito das obrigações, é o último tópico do direito das obrigações, que a responsabilidade civil é um dever secundário, porque decorre do descumprimento de um dever originário previsto em contrato ou estabelecido no dever geral de não lesar. Regra geral, as obrigações têm débito e responsabilidade. É possível, entretanto, que exista responsabilidade sem débito, o indivíduo responder por algo que ele não deve. E também pode acontecer o inverso, débito sem responsabilidade, que a gente chama de obrigação natural. O indivíduo deve, mas não responde por eventual inadimplemento. Mas tanto deve que, se voluntariamente pagar, não terá direito à repetição. Perfeito? Ficamos por aqui. Grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.